Vou pedir que todos vocês entrem numa postura agora, postura que nós iniciamos amando, que é uma postura firme, mas ao mesmo tempo flexível. Uma postura em que nós colocamos os pés apoiados no chão, as costas ficam eretas, formando um ângulo de 90 graus com as nossas coxas, as mãos recostadas sobre as coxas, os olhos fechados. Nós vamos começar com a nossa respiração, consciente em estado de presença. Se algum pensamento aparecer, você agradece pela presença do pensamento, mas você foca somente no fluxo da tua respiração. Deixa o ar entrar, conta até 3 e expira contando até 6. Mais uma. Inspira contando até 3 e expira contando até 6. Na hora que você consiga esvaziar todos lentamente. Mantenha seus olhos fechados, o pensamento elevado, conectado com o Mestre, conectado com a energia divina, pedindo a presença de Deus, e se amando, permitindo que nós possamos crescer em sabedoria, em discernimento, para que possamos ser sempre guiados pelos melhores caminhos. O Senhor mantenha os nossos valores elevados. Se nos concentrarmos apenas em manter os nossos valores elevados, já estaremos servindo com aquilo que de melhor poderíamos servir. É com a nossa forma de ser, é a nossa forma de agir. Que ao longo da semana nós nos mantenhamos em oração e vigília. Sabemos aqui que o nosso espírito, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Como é difícil resistir às tentações. Como é difícil, como é fácil se desvirtuar do caminho. A meditação de hoje é para que o Senhor permita que o nosso coração, ao longo dessa semana, mantenha-se em estado aquebrantado, para que nós possamos sentir mais de Ti, mais a Tua presença. Nós possamos esvaziar-nos de nós mesmos, para deixar que o Senhor cresça. E ao longo dessa semana, a exemplo da história que nós recebemos no Amando passado, né, do Egito, que o Senhor liberte-nos da inveja, que afaste de nós esse sentimento. Que nos impede de ligar a Ti, nos relacionarmos com os nossos irmãos, com um coração verdadeiro, com um coração disposto a amar e servir. Que o Senhor limpe dos corações a inveja, a quebrante nossos corações e mantenha-nos em oração e vigília. Para que esta semana seja a melhor semana das nossas vidas.
Agora você tem os olhos fechados e visualiza o que de melhor pode acontecer essa semana. O que de melhor pode acontecer nessa semana, você já consegue visualizar. Observe, invista um tempo observando o que de melhor vai acontecer nessa semana. Somente porque você está disposta a caminhar segundo a vontade de Deus, por aquilo que Ele tem para ti. Somente porque você está disposto, disposta a renunciar a todas as tentações e a fortalecer o seu espírito, a colher os frutos tão lindos, tão doces, tão belos, que você colherá ao longo desta semana que está apenas começando. Com o sorriso confiante e o coração cheio de esperança, você vai voltando para cá, abrindo seus olhos e emanando. Olha para alguém, busca alguém aqui, olha para essa pessoa, a primeira pessoa que tocar o teu coração, olha para ela, envia para ela prece, para ela uma luz, envia para ela algo que ela sinta. Daí é onde ela estiver, da janelinha onde ela estiver, que ela possa sentir no corpo dela, através de um arrepio, teu amor. Dutra, obrigada por você estar aqui. Obrigada por você estar conosco. Obrigada por você se disponibilizar. Vou deixar você aqui à vontade. Abre seu microfone. Bom dia. Bom dia. Eu peço desculpa que eu tô um pouquinho nervosa. Essa semana, quando eu estava me preparando para o Amando e pensando na palavra que eu ia falar, me veio novamente essa passagem. É um pedacinho bem curtinho, mas que para mim fez muito sentido no momento que eu estava passando alguns dias atrás e ainda estou passando. Essa palavra foi como se Jesus ficasse falando no meu ouvido o tempo todo, sabe? Quando eu ficava nervosa, vinha essa voz falando essa frase para mim. E agora, quando eu fui buscar algo para falar no Amando, novamente me veio essa palavra, sabe? Então, eu pensei assim: não, eu nem vou buscar mais nada, eu vou falar essa. Mas a passagem que eu escolhi, ela tá em João 17, do 31 ao 33. Quando Jesus estava se preparando para ser crucificado, ele falou com os discípulos. Então, vou ler um pouquinho. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa partezinha aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso ficava repetindo na minha cabeça por todo o dia, sabe? Quando, quando eu fui diagnosticada, isso ficava Deus falando comigo, sabe? Então, assim, em nenhum momento, né, Deus, o próprio Senhor Jesus falou que ele afirma que angústia e aflições estariam presentes por toda a vida do homem. E, no entanto, a comunhão com ele nos assegura a paz e o descanso interior. E o Senhor Jesus, mesmo ele prestes a ser crucificado, ele estava com a alma em paz. Ele tinha paz
porque ele sabia do triunfo dele, ele sabia, confiava, né, no Pai dele, no Deus Todo-Poderoso, e isso dava a ele força para o que estava por vir, né? Ah, o segredo para vencermos as dificuldades está na forma de como enfrentamos e, e no ânimo que temos. Se a gente tem bom ânimo, seremos encorajados a crer, né? E a ter coragem de enfrentar os nossos desafios, as nossas tribulações. Além disso, só nos tornamos mais fortes, mais pertos e mais próximos de Deus. E para mim foi o que aconteceu. Essa palavra não saía de mim, mas no dia 28, quando eu recebi a notícia que eu estava doente e que era algo mal, o meu mundo caiu, sabe? E eu até falei para meus amigos mais próximos, assim, eu nunca tinha conhecido o medo de verdade, sabe? Nunca tinha sentido medo de verdade como naquele dia eu senti. E eu confesso, assim, a gente sempre tem, eu tenho uma fé muito grande em Deus, mas naquele momento eu caí, sabe? Eu desandei e caí. E, e só depois, assim, que eu falei com Deus, sabe? Que eu me conectei com Deus de verdade, é que eu pude ter força. E Deus, é a nossa comunhão com Deus, né? Quanto mais próximo nós estamos, mais fortes, mais fortalecidos a gente fica. Então, quanto mais eu fiz um propósito com Deus, assim, que toda vez que viesse algo, algum pensamento negativo, alguma coisa ruim, que às vezes é impossível a gente controlar nossos pensamentos, eu falei com Deus que eu ia orar, que eu ia pensar em Deus. Então, eu orei bastante, só que isso me fortaleceu muito, porque eu fiquei mais perto dele, me deu mais confiança, isso foi me fortalecendo e me dando coragem para enfrentar, para aceitar os desafios. Eu digo que acho que foi um dos momentos em toda a minha vida que eu não questionei a Deus, sabe, o porquê. Não que eu aceito, mas eu não questionei ele. Eu acho que tudo tem um porquê, Deus sabe de todas as coisas. E se veio para nós, é para nos fortalecer, para nos fazer crescer, nos encorajar a ser umas pessoas melhores, né? E eu tenho aprendido muito com isso, muito mesmo. Assim, a minha visão de vida mudou, a minha visão das pessoas, sabe, mudou. Eu tinha uma visão diferente das pessoas que sofrem mesmo, sabe? Que nem eu falei para minha mãe. Eu conheci o medo de verdade, medo de você partir, você deixar teu filho, sabe? Isso não tem como explicar. Só quem já viveu é que sabe isso, o sentimento que a gente sente. Mas eu confio em Deus e confio nele e é nisso que eu me agarro, sabe? E eu sei que ele é comigo e se veio para mim é porque eu vou vencer. Então, essa palavra assim, quando eu ficava triste vinha para mim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? Esse trechinho não saía da minha cabeça, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é fácil, a vida não é fácil. A gente tem problemas, tem tribulação, cada um, às vezes, para um é mais fácil, para outro é mais difícil, mas a nossa fé, a nossa conexão com o Criador é que nos faz forte, que nos faz vencer. Então, para mim, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que seria isso. Obrigada, Lu. Obrigada por você estar aqui, se permitindo. É justamente nos momentos que a gente está mais fragilizado que a gente deve fazer o que você está fazendo agora, que é servir, para que a gente possa realmente sentir de onde vem essa força, que é uma força que vem muito além de nós. Essa passagem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ela vai nos guiar ao longo dessa semana, porque certamente todos nós teremos provações, pequenas, médias ou grandes,
seja nessa semana, nesse mês, nesse ano, não interessa. Mas para que a gente possa manter esse bom ânimo, nós temos que realmente fortalecer esse relacionamento, para que a gente possa também vencer o mundo, vencer o medo. A gente precisa fortalecer esse relacionamento com Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, o que que eu encorajo todos nós aqui do Amando? A buscar, a ler, a estudar, porque nós somos, Deus nos deu inteligência. E a inteligência serve para que a gente possa compreender, para que a gente possa ganhar mais sabedoria. À medida que a gente vai avançando nesses estudos, compreendendo mais a palavra, nós vamos cada vez mais nos aproximando e aumentando, crescendo, aumentando a nossa fé. Para que nos momentos que nós formos surpreendidos, como estes que a Lu acabou de citar, no dia 28 de dezembro, ela foi surpreendida com um diagnóstico. E aí, quando a vida nos dá essas surpresas, é nessa hora que a nossa fé vai ser testada. Então, nós teremos dois caminhos. Ou a gente vai desistir de tudo, blasfemar, criticar e dizer, ah, era isso? Ou a gente vai cada vez mais fortalecer. Por isso a gente tem que estar preparado. Por isso a gente está aqui. Por isso nós estamos estudando. Por isso nós estamos conversando. Para que a gente esteja sempre com se sentindo forte e preparado dentro da palavra do caminho de Deus. Vou deixar aberto para vocês compartilharem. Quem quiser comentar, falar, complementar, sinta-se à vontade. Márcia, eu gostaria de falar para validar um pouquinho, de uma forma muito sutil, muito simples, tudo isso que a Lu Dutra falou. Realmente, nesses momentos de aflição, não tem outra janela de saída se não for a fé, se não for sentir o Senhor conosco, né? E não sei se ajuda, Lu, mas é, quando ele diz assim, no mundo tem aflições, todos nós temos, de alguma maneira, seja de saúde,